o livro Desejar de Todas as Nações, o tema o batismo. E por ocasião do batismo de Cristo, sigam aqui para você ver a sutileza de Satanás para destruir o povo de Deus. E também isso aconteceu na vida de Cristo quando ele esteve aqui no mundo. Por ocasião do batismo de Cristo, diz que as novas do profeta do deserto espalhou-se por toda a Galileia. Toda a Galileia ouviu-se das misteriosas palavras de graça daquele grande profeta que havia se levantado em Israel. Multidões afluíam-se para o deserto a fim de ouvirem as mensagens de vida e salvação para as suas almas. Na antiga carpintaria de José, houve alguém com A maiúsculo que reconheceu ter chegado o seu tempo. Despedindo da sua mãe, desceu-se junto com seus compatriotas em busca do profeta do deserto. E chegando lá, para ser batizado, João, vendo aquele homem e divisando no semblante, no caráter dele, apenas pureza e santidade. Ali muitos criminosos, João ouvia histórias dramáticas todos os dias de pessoas curvadas ao fardo de milhares de pecados. Mas ali existia alguém que não havia pecado nenhum. E João, como havia sido revelado por Deus que o Messias receberia dele o seu batismo, ali estava prestes a realizar essa grande obra. João diz: eu é que preciso ser batizado por ti e tu vens a mim? E Jesus falou: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Sabe quem estava reunido no batismo de Cristo? Praticamente ali os líderes religiosos, muitos deles estavam lá. As grandes multidões de toda parte estavam lá. E havia uma grande multidão também de anjos malignos em forma humana ali no meio deles. Satanás e seus anjos sabiam que quem estava ali para ser batizado era o próprio Filho de Deus, o Messias esperado das profecias. Quando Jesus se batiza, o céu abre, uma luz desce sobre a cabeça de Jesus e a pomba desce sobre ele. E uma voz como trovão surge do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Sabe quantas pessoas daquela multidão perceberam essa voz? Além de João Batista, uns poucos. Além de João Batista, uns poucos. Eles não conseguiram ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque Satanás estava ali cegando a mente e o entendimento deles, e eles não conseguiram entender. Em seguida, Jesus vai para o deserto, e Satanás agora julgou seu momento de vencê-lo. E depois de Jesus jejuar 40 dias e 40 noites, está extremamente fadigado da fome, a exaustão, e orando a Deus e clamando, recebendo poder para vencer o conflito que se achava à sua frente. Lá se vem um anjo de Deus do céu, entre aspas, com a resposta às orações de Cristo, dizendo: seu jejum chegou ao fim, você foi aprovado. Mas quando ele chega e vê Jesus naquela situação, ele diz: tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aliás, eu sou um anjo, não sou onisciente, eu posso ter me equivocado aqui, você não é aquele que Deus me enviou a ajudar. Então, se és Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Quando Jesus viu aquele anjo descer, embora parecendo um anjo de luz, mas quando essas palavras foram proferidas: se tu és o Filho de Deus, estas palavras traíram-lhe o caráter de Cristo. Ele: opa, aí tem um se. A palavra de Deus do batismo foi qual? Este é o meu filho amado em quem me comprazo. As palavras do suposto anjo de Deus foram quais? Se tu és o Filho de Deus. Se. Ele acrescentou um se à palavra de Deus. Irmãos, nem todo lugar em que se prega a palavra de Deus, a Bíblia, em que se fazem sermões, é Deus que está pregando. Nem toda igreja, nem todo culto, Deus está presente. E não é só nas outras igrejas, até mesmo aqui. Por que é importante nós conhecermos a Deus? Não é eu que estou dizendo isso. Leia Engano Satânico dos Últimos Dias no livro Mente, Caráter e Personalidade. Então, melhor, eventos finais. Aqui a rapidez eu acabo me atrapalhando. Eventos finais. Mas Satanás continuou ainda como anjo de luz, leva Jesus ao pináculo do templo, isso está em Mateus 4, essa descrição, em Lucas 4 também, e diz: se tu és filho de Deus,
atira-te abaixo, porque está escrito. Então Satanás agora usa a Bíblia, porque está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito, para que te guardem, e eles se sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E Jesus falou, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus, e rebateu a tentação de Satanás com a Bíblia. Eu pergunto, irmãos, quem estava com a verdade, Satanás ou Jesus? Eu pergunto para você, quem estava com a verdade, Satanás ou Jesus? O que é que vocês acham, irmãos? Jesus falou, não. Satanás falou, pula porque está escrito. Jesus falou, não, também está escrito. Quem estava com a verdade? Quem estava com a verdade, irmãos? Quem estava com a verdade? Responda aí. Quem? Jesus. Por que Jesus estava com a verdade se os dois usaram a Bíblia? Irmãos, é simples falar isso. Jesus, é claro que eu vou dizer que Jesus estava certo, e ele estava, realmente, ponto final. Tira Jesus e tira o diabo de cena e coloca duas igrejas. E já no início do capítulo ali, quando nós vemos aqui, 1 Timóteo 4:1, dos enganos dos últimos dias, diz que Satanás ele está procurando dirigir o mundo cristão, e os espíritos professaram fé nas Escrituras, desvirtuaram as mensagens de Deus, e o povo receberá uma mensagem vinda diretamente do trono de Satanás, não do de Deus. Quem conseguirá discernir? Quem escapará desses tão terríveis enganos que já estão presentes no nosso mundo? Tira Jesus de cena, tira o diabo e coloca duas igrejas. Uma diz, o dia de guarda é o sábado. E nós sempre citamos isso, né, nós adventistas. Outra diz, não, é o domingo. Outra diz, não, é a sexta. Não, não é dia nenhum. E todas usam a Bíblia. Quem está com a verdade? Uma igreja diz que é pecado comer certos alimentos. Outra diz, não tem nada a ver, Deus purificou tudo. Tudo é por, todos os alimentos são puros. E usa a Bíblia. Quem está com a verdade? Uns dizem, a salvação é unicamente pela graça. E outros dizem, não, a salvação é por obras. Quem está com a verdade? Tem que ter penitência, tem que ter sacrifícios. Quem está com a verdade? O que é que vocês acham, irmãos? Eu pego a Bíblia e uso de que o sábado é o dia do Senhor. Outro mensageiro pega a Bíblia e diz que o dia do Senhor é o domingo. Quem está com a verdade? A igreja adventista está com a verdade porque está usando a Bíblia, e as outras estão erradas porque também estão usando a Bíblia. Quem está com a verdade? Entende como é muito importante conhecermos e ouvirmos a voz de Deus? Que voz nós estamos dando ouvidos? E certamente que esses comentários que eu coloquei aqui, todos nós vamos dizer, é claro que os adventistas estão certos, nós somos adventistas. Nós cremos que é o sábado, claro que nós vamos dizer que os adventistas estão certos. Nós cremos aqui que tem certos alimentos que são proibidos, claro que nós vamos dizer que quem fala o contrário, mesmo usando a Bíblia, está errado. Mas trazendo para o nosso meio, quem está com a verdade? Tem um pastor adventista e ele fala, eu vou usar aqui vários exemplos, não tem nada a ver mulher ser pastora, e usa a Bíblia. Lá se vê outro pastor PhD, não tem, isso não é bíblico, e usa a Bíblia. Quem está com a verdade? Quem está com a verdade? Viu como já começa a ficar difícil? Ah, eu acho que é o pastor, mas ele é adventista. Ah, eu acho que não, mas ele também é adventista. Ah, mas todos usam a Bíblia. Quem está com a verdade, irmãos? Reflitam na seriedade disso. Outros dizem, o pastor pega a Bíblia e lê a Bíblia e diz, devemos e podemos, pela graça de Deus, guardar a lei de Deus. Outros dizem, não, é impossível guardar a lei de Deus. Ambos usam a Bíblia. Quem está com a verdade? Percebe como as coisas começam a ficar mais difícil de nós darmos a nossa opinião? Quem está com a verdade? Calma aí, o pastor tal, ele pregou que o povo de Deus tem que guardar os mandamentos de Deus como uma obra que Deus operou neles. Mas outro pastor muito grande pregou que não tem como, nós nunca vamos guardar a lei de Deus. Isso é impossível. Quem está com a verdade? O que é que vocês acham? Todos usam a Bíblia. Irmãos, eu estou falando de coisas, de contexto, discussões, debates que existem na atualidade. Outro exemplo, vem um pastor e prega sobre a natureza de Cristo. Uns dizem, Jesus veio com a natureza, ele herdou a natureza do homem, no seu estado decaído. Usa a Bíblia.
Outro vem e diz, Jesus não, Jesus ele usou a natureza perfeita de Adão antes da queda, por isso que ele nunca pecou, era impossível ele pecar. Quem está com a verdade? Todos usam a Bíblia, quem está com a verdade? Uns dizem, o ideal para nós nesse tempo é voltarmos ao desígnio original no que diz respeito à nossa alimentação, como uma base da obra da verdadeira educação que visa a nossa restauração mental, devido aos enganos serem tão sutis nesses últimos dias, e usa a Bíblia. Outro pega a mesma Bíblia e não tem nada a ver, comida não é ponto de salvação, eu como e bebo o que eu quero, ponto final. Eu sigo a lei levítica, eu sigo a lei lá, está escrito, ponto final, acabou. Quem está com a verdade? Perceberam como as coisas parecem que fica mais difícil? Porque quando nós pegamos a Bíblia e comparamos com pessoas de outras igrejas em assuntos controversos, rapidamente nós damos a nossa opinião. Não é isso, ponto final. Porque eu sou adventista. Mas isso não deve ser assim. Está escrito, era a arma que Cristo usava para vencer as tentações de Satanás. Mas Satanás não desistiu. E por que Jesus estava certo? Porque ele usou a Bíblia dentro do seu contexto. Nós sabemos nas Escrituras que não pode acrescentar nem diminuir nada do que está escrito. Devemos crer como está escrito, ponto final. Satanás, na primeira tentação, acrescentou um "se". Ele não conseguiu derrubar Cristo por ter grande discernimento espiritual. Na segunda tentação, agora ele vai mais sutil, acrescenta o "se és filho de Deus". E agora tira uma frase completa do Salmos 91. Atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenar a teu respeito, para que te guardem. E ele tirou uma frase completamente, em todos os teus caminhos. Ele isolou essa frase e induziu a Cristo a cair no pecado da presunção. Porque Deus vai me ajudar, Ele nos ajuda e realmente nos ajuda. Eu vou pular desse prédio, tentar a Deus. E Jesus rebateu com as Escrituras. Nem tudo, irmãos, nem todo sermão que é pregado, nem toda mensagem vem de Deus. E eu conheço várias histórias de pregadores nos nossos púlpitos, que eles estavam pregando e posteriormente alguém foi expulsar um demônio e disse, ei, gostou da mensagem lá que eu preguei? São as mesmas mensagens que todo mundo ama ouvir, porque agrada a carne. Satanás, ele vai usar os púlpitos nesses últimos dias. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 504, 505, foi-me revelado pelo Senhor que anjos maus em forma humana atuarão em nossas fileiras para introduzir um forte espírito de descrença. Não permitais que nem mesmo isso venha vos desanimar, mas apresentai-vos um coração leal ao socorro do Senhor. Esses poderes do mal se juntarão em nossas reuniões, não para receberem a bênção, mas para abalar as influências do Espírito de Deus. Que voz nós estamos dando ouvido? Por que conhecer a Deus é tão importante? E o que é conhecer a Deus? Satanás ele vai imitar tão grande a justiça, irmão, de tão grande forma. Primeiramente, através de pessoas aqui na terra. E as pessoas que ele usar não são necessariamente pessoas que irão se perder. O incrível é isso. Lembra daquela história lá em Mateus 16, que Jesus chamou os discípulos e falou, ei, quem dizeis os povos aí fora quem eu sou? Lembra das respostas? Várias respostas, alguns Elias, João Batista, alguns dos profetas antigos e Pedro se firmou e foi para Cristo, foi o que ele falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que foi que Jesus falou para ele? Bem-aventurado Simão, porque não foi carne e sangue que tu revelou, mas foi o Espírito do meu Pai que está nos céus. O próprio Espírito Santo falou na boca de Pedro. Amém? Mas quando nós vamos ali seguir, dar em sequência, praticamente ali no mesmo contexto, Jesus é chegada a hora em que o Filho do Homem está indo para Jerusalém, vai ser entregue nas mãos dos pecadores, vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. E Pedro, com grande compaixão, diz que até a compaixão, quando ela não é santificada, Satanás pode usar. Muitas vezes nós somos muito cheios de compaixão, irmãos, para defender os culpados e condenar os justos.
Lembra de Saul? Deus falou, Amaleque tem que ser destruído, não é para ficar nem raiz nem ramo dele. Foi o que ele fez? Não, muita compaixão, não poupou ele. Mas ele não teve a piedade de poupar os sacerdotes de Deus. Matou, se não me engano, 100, não foi? Vê como a compaixão, a piedade pode ser usada pelo diabo também? E pelo Senhor, isso de nenhum modo acontecerá. Não pode acontecer isso. Se tu sabes que vai lá e vai morrer, não vai. Foi o que Jesus falou. Retira-te, Satanás. Porque tu não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. Quem era que estava falando na boca de Pedro? Quem era, irmãos? Satanás. Mas quem foi há minutos atrás que falou na boca de Pedro? Quem? Deus, o Espírito Santo. Então nós temos que ter discernimento espiritual e pedir força a Deus, misericórdia. Precisamos conhecer a Deus. Somente os que conhecerem a Deus resistirão nesse último grande conflito. E a Bíblia fala que bem-aventurado é aqueles que morrerem antes dessa crise que está por vir. Bem-aventurados que morrerem, porque as suas obras os acompanham. Interessante isso, né? E Satanás ele tentou, mas Jesus novamente resistiu, como está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. E em seguida, ele se revela como príncipe deste mundo e fala, olha, tudo isto te darei se prostrado e me adorares. Jesus novamente cita a Escritura e fala, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. As três grandes tentações que todos nós enfrentamos dia após dia, são as mesmas três principais. Dessas três vêm todas as outras seduções do mal contra nós. Satanás primeiro tentou o Cristo na indução ao apetite, depois tentou o Cristo na indução à presunção, que achasse, porque era filho de Deus, poderia se jogar do templo, Deus iria livrá-lo, e por fim a adoração. A primeira parte física, no que diz respeito ao alimento, os apetites. A segunda parte, a presunção, a racionalização mental, no que diz respeito à nossa mente. Induzir a nossa mente a fazer algo usando a Bíblia e achar que ainda estamos fazendo a vontade de Deus. E por fim, espiritual, que é a adoração. As três grandes tentações. Nós, praticamente, caímos logo na primeira. E quando nós caímos na primeira, pronto. O conflito está ganho. Conhecer a Deus, quão importante é. O que é conhecer a Deus, irmãos? O que é que vocês acham? O que é conhecer a Deus? E agora nós vamos aqui estudar a Bíblia e saber o que é conhecer a Deus. Vamos aqui para o livro de Josué. Juízes, melhor dizendo. Nós vamos ler aqui alguns textos. Nós estamos vivendo numa época e uma moda, atentem para isso que eu vou dizer. Nós estamos vivendo numa época em que se fala muito em conhecer a Deus. Conhecer a Deus é tudo. E foca-se na comunhão com Ele, na oração, no jejum. Ok, tudo isso está certo. Mas conhecer a Deus é só isso? Conhecer a Deus é isso? Na verdade, nós vamos ver aqui o que está por trás disso. Aqui nós vemos aqui na história do povo de Israel, que Josué, ele assume, capítulo 2 de Juízes. Na história de Josué, nós vemos aqui que o povo, no reinado dele, capítulo 2 de Juízes, no reinado de Josué, todos encontraram, capítulo 2 de Juízes, amém? Versículo 7. No reinado de Josué, a Bíblia fala que Josué ele guardou todos os mandamentos de Deus, foi fiel em tudo que Deus ordenou a ele, e não só ele, olha, no versículo 7 diz que serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Então, nos dias de Josué, com a morte dele, no dia dos anciões que viveram nos dias dele, que ainda viveram por muito tempo, o povo de Israel se manteve fiel à lei de Deus. Quando nós vemos aqui, nós vamos ler aqui, os irmãos conhecem toda a história,
Josué ele fala, olha, vocês estão obedecendo todos os mandamentos, estão fazendo bem. E todas as bênçãos que Deus prometeu, todas elas se cumpriram na vida de vocês. Mas, no dia que vocês transgredirem essa aliança, virão também todas as maldições preditas na lei. Todos nós conhecemos isso, né? E aqui no versículo 10, olha só, irmãos. Foi também congregada a seus pais, versículo 10 do mesmo capítulo 2, toda aquela congregação e outra geração após ele se levantou, que o que, irmãos? Que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram a Israel. E por que eles não conheciam o Senhor? Versículo 17, nas 3 últimas linhas. Eu vou ler o 17 completo. Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses, e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram quem? Seus pais. Que caminho era esse, irmãos? Na obediência dos mandamentos do Senhor, e não fizeram como eles. Versículo 20. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse, porquanto este povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara a seus pais, e não me deram ouvidos à minha voz, também ele segue aqui os castigos aqui que seriam dados a eles. Porque o povo fez o quê? Não guardou os mandamentos, transgrediram o quê? A minha aliança. Por isso eles não conheciam a Deus. Quando nós vamos aqui mais para frente, no livro de Jeremias, o que é conhecer a Deus? Acho que por esses 2 versículos dá para vocês entenderem perfeitamente o que é conhecer a Deus. E se realmente conhecemos a Deus. Capítulo 8, versículo 7. E me veio à mente aqui também uma citação, não precisa abrir, de Davi. Quando Davi estava para morrer, ele reuniu toda a congregação de Israel, chamou seu filho Salomão, que iria lhe suceder no reinado, e ele fala para o povo de Israel umas palavras muito bonitas de despedidas, aquele que foi o rei segundo o coração de Deus, quando na obediência aos mandamentos de Deus. Interessante que uma das coisas que ele pede para o povo fazer é conhecerem a Deus. E mais diretamente, antes para Salomão, fala, tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de alma íntegra e coração reto, porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. E sabe o que ele falou? Guardai todos os mandamentos do Senhor. 1 Crônicas 28, 8 e 9, está escrito isso. Depois os irmãos leem. Guardai todos os mandamentos do Senhor e conheçam ao Senhor, e vocês vão prosperar na terra, na boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu a vossos pais. Conhecer a Deus, obedecer aos mandamentos de Deus. Desobedecer aos mandamentos de Deus não é conhecer a Deus. E a moda de hoje em dia é, não importa guardar toda a lei, mas não ter Cristo na vida. Nunca existiu um engano tão grande como esse, tão simples de ser discernido, que essa voz não vem de Deus e que muitos acreditam. Eu cresci, por exemplo, ouvindo que os fariseus eles guardavam toda a lei e rejeitaram o principal, que é Cristo. Nunca existiu tão grande engano como esse. Porque se essa afirmação for verdadeira, Jesus mentiu, porque Jesus falou que eles não guardam a lei, não guardavam a lei. Jesus falou que eles não obedeciam à palavra de Deus. Então, quando eu digo que eles obedeciam, eu estou dizendo que Jesus mentiu. Mateus 23, 1 a 2, Jesus fala, eles não obedecem, eles não guardam. E agora existe essa ideia de que eles obedeciam todos os mandamentos e rejeitaram a Cristo. Como com uma pessoa que obedece todos os mandamentos, que obedece, por exemplo, o sábado, falando aqui para nós adventistas, e condena a pessoa que faz um ato bom no sábado, mas não acha errado tramar, decapitar uma pessoa no sábado, transgredindo assim o 6º mandamento. Não lembro dessa história? Jesus cura um homem lá, e eles ficaram escandalizados e tramaram matar Jesus em dia de sábado, porque Jesus estava, segundo eles, transgredindo o sábado. Vê como a pessoa fica cega, irmãos. No versículo 7 do capítulo 8, até a cegonha no céu conhece as suas estações. A rola, a andorinha e o grou observam o tempo de sua arribação. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor. Mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Como, pois, dizeis, somos sábios e o que está conosco? E a lei do Senhor? Como que vocês dizem? Então não adianta dizermos que guardamos a lei. Se nós não guardamos, não adianta. Não conhecemos o juízo do Senhor. Os sábios, versículo 9, serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que eles fizeram o quê? Rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Interessante, irmãos, que o conhecimento de Deus, a verdadeira sabedoria, ela está intimamente ligada à obediência a todos os mandamentos de Deus. Este é o princípio da lei. Esta é a essência da lei. A lei foi dada com essa finalidade. Quando nós vemos em Deuteronômio 4, versículos 4 a 5 e 6, essa é a finalidade. Guardai todos esses mandamentos, todos esses estatutos, todos esses juízos, porque disto depende a vossa sabedoria e o vosso conhecimento. E todas as nações da terra hão de ver e reconhecer que realmente vocês são um povo sábio e inteligente, que teme ao Senhor. Eis o que significa conhecer a Deus. E por que é tão importante conhecermos nesse sentido? Porque não existe outro meio de conhecer a Deus. E praticando as obras do maligno. Versículo 13 do capítulo 9. Respondeu o Senhor. Aqui em todo o contexto aqui, que eles não conhecem a Deus, nós já lemos aqui que eles rejeitavam a lei, a palavra de Deus. Versículo 13. Respondeu o Senhor, porque deixaram a minha lei que pus perante eles, e não deram ouvidos que eu disse, nem andaram nela. E o contexto aqui é o mesmo. Tanto é que no versículo 23 e 24, ele diz, assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto. Em o quê? Em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que é conhecer a Deus, irmãos? Obedecer aos mandamentos de Deus. Aí você já pergunta, é possível obedecer aos mandamentos de Deus? Romanos 7 diz que é impossível. E aí? Nós podemos até querer fazer o bem, mas o efetuar não está em nós. É impossível. Paulo ele fala, não tem como, eu tento, eu quero, eu tenho prazer na lei de Deus, mas eu vejo que uma outra lei dentro de mim guerreia contra a lei da minha mente, me tornando prisioneiro da lei, do pecado e da morte. Quem me livrará do corpo dessa morte? Desventurado o homem que sou. E ele completa. Muitos ficam nessa parte que é impossível nós guardarmos a lei de Deus por nós mesmos. Na nossa carne, na nossa natureza, não tem nenhuma possibilidade. Eu falo para você que está me ouvindo, falo para vocês que estão presentes, não existe nenhuma possibilidade de guardarmos a lei de Deus por nós mesmos. E a pessoa pode fazer um sermão pregando sobre isso, e tem inúmeros textos de Gênesis e Apocalipse mostrando que é impossível guardarmos a lei de Deus por nós mesmos, porque a nossa natureza é caída, não é mais aquela natureza santa, que era inclinada só para o bem. Então é impossível. Então eu posso usar a Bíblia e ler milhares de textos aqui, centenas de textos, é impossível, ponto final, e as pessoas aceitar como sendo a voz de Deus e ponto final. Mas Paulo, no versículo 25 do capítulo 7, e em seguida o capítulo 8, todo ele fala, mas graças a Deus em Cristo Jesus nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo sou escravo da lei do pecado, mas em Cristo da lei, na minha mente, da lei de Deus. Então, em Cristo há poder e possibilidade de nós obedecermos aos mandamentos de Deus. Vê como as coisas começam a ficar mais claras? E quando nós vemos em Romanos, é essa a mensagem, é esse o contexto. Os judeus rejeitavam a Cristo, não aceitavam a Cristo e achavam que podiam guardar a lei. Não existe possibilidade de guardarmos a lei separados de Cristo. Sem mim, disse Cristo, João 15:5, nada podeis fazer, nem mesmo ser salvo. Sem mim nada podeis fazer. Filipenses 4:13, tudo posso naquele que me fortalece. Com Cristo tudo é possível. Eu pergunto, você crê? Então percebe-se, quando se levanta uma pessoa e prega, não tem como guardar a lei de Deus, nós vamos guardar, não, pode ser aqui dentro. Essa voz não é a voz de Deus. Temos que ter esse discernimento para entender que voz nós estamos dando ouvido. E quando nós vamos aqui para o capítulo 11,
Versículo 3, diz-lhes, assim diz o Senhor, ponto final, o Deus de Israel, maldito o homem que não atentar para as palavras desta aliança, que ordenei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, da fornalha de ferro, dizendo, dai ouvidos à minha voz, e farei tudo segundo vos mando, assim vós me sereis a mim por povo, e eu vos serei a vós outros por Deus. Versículo 6, tornou-me o Senhor, apregou todas essas palavras na cidade de Judá e nas ruas de Jerusalém, dizendo, ouvi as palavras do Senhor e cumpri-as, porque deveras adverti a vossos pais no dia em que eu tirei da terra do Egito até o dia de hoje, testemunhando desde cedo, cada dia, dizendo, dai ouvidos à minha voz. Esse é o convite que Cristo está fazendo constantemente a nós. Versículo 10, tornaram as maldades de seus pais, que recusaram ouvir as minhas palavras, andaram eles após outros deuses para os servir, a casa de Israel e a casa de Judá violaram o quê? A minha aliança. É por isso que Jeremias está dizendo, esse povo não conhece a Deus. Esse povo, eles falam em Deus, Isaías também profetizou, esse povo me honra com os lábios, eles cantam, eles pregam, grandes sermões dos rolos dos pergaminhos, dos profetas, mas eles não conhecem a Deus. E quando um líder não conhece a Deus, pela sua influência, a igreja, inconscientemente, ela sofre. Lembra que no tempo dos juízes, lá no tempo de Josué e os anciãos lá, todo o povo se manteve fiel a Deus. Uma igreja defeituosa é um retrato da sua liderança. Uma igreja irreverente é o retrato da sua liderança. Não tem para onde correr. Uma casa sem direção é retrato de quem? Da liderança. Não tem para onde correr, está escrito. Vê que no tempo de Moisés, nas apostasias do povo, a justiça era feita rapidamente, era punidos os pecados, e os rebeldes iam sendo castigados e perecendo, e só ficavam os retos, os justos. Por quê? Porque Moisés era um homem justo. Mas se a direção fosse dada ao irmão dele, Arão, o que teria acontecido com aquele povo? Nós conhecemos bem a história. Quando nós vamos mais para frente, capítulo 22, versículo 9, do mesmo livro de Jeremias, então se lhes responderá, por que deixar a aliança do Senhor ser Deus e adorar a outros deuses e os serviram? Versículo 15, reinarás tu somente porque rivalizes com outro em cedro? Acaso teu pai não comeu e bebeu e não exercitou o juízo e a justiça? O que é justiça, irmãos? Deuteronômio 6:25, isto será para nós justiça, quando tivermos o cuidado de cumprir todos estes mandamentos que o Senhor nos tem ordenado. Por isso, tudo lhes sucedeu bem. Por quê? Porque eles conheciam a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, até no caos, tudo está bem conosco. Julgou a causa do aflito, do necessitado, por isso tudo lhe ia bem. Porventura não é isto conhecer-me? Diz o Senhor. O que é conhecer a Deus, irmãos? Então, quando nós vemos essas modas de hoje em dia, conhecer a Deus é estar meditando, é estar todo tempo lendo a Bíblia, é estar todo culto, orando o tempo todo. Parece até bonito isso, mas isso não é evidência que nós conhecemos a Deus. Eu quero que os irmãos reflitam comigo. Existe alguém que teve uma comunhão tão grande com Cristo como os apóstolos? Nós temos esse privilégio? Não. Eles comiam com Jesus, andavam com Jesus, dormiam com Jesus. Eu creio que eles se banhavam com Jesus. E no tempo da prova, quantos deles resistiram? O que é que vocês acham? Nenhum. Nenhum resistiram. Todos fugiram, todos negaram Jesus. Graças a Deus que ainda tinha graça para eles. Mas nessa última crise que está para sobreviver antes do fechamento da porta da graça, quem resistir, quem desistir, não estará perdido para sempre. Vai ser a última crise. E Deus ele está revelando isso para nós constantemente através dos seus profetas, através das Escrituras e através dos testemunhos de Deus. Porventura não é isto conhecer-me, diz o Senhor. Quando nós vamos aqui mais para frente para Jeremias, eu creio que já ficou muito claro, mas eu queria... Jeremias não, para Oséias, capítulo 4, aquele grande texto que nós conhecemos. E aqui o próprio Deus ele fala com o povo de Israel que a corrupção ali era geral, irmãos. Sacerdotes,
Muitos falsos profetas haviam em Israel naqueles dias. E quando nós lemos, por exemplo, a história desses homens de Deus aqui, Jeremias, Isaías, é muito fácil nós ver esses homens sofrer e tudo. Irmãos, no tempo de Jeremias, olha só para vocês verem como é importante nós conhecermos, entendermos que voz estamos dando ouvidos. No tempo de Jeremias existiam vários falsos profetas. Tanto é que Deus ele levantou logo 3 contemporâneos, porque a crise, as falsidades eram grandes demais. Quando nós vemos o livro de Jeremias, o livro de Isaías era falsidade, idolatria, imoralidade, adultérios, era terrível, começando dos líderes até os mais baixos. E a mensagem de Jeremias era uma mensagem terrível. Se entregue para esse rei pagão aí, Nabucodonosor. Se vocês se entregarem, vocês vão viver. Deus vai poupar a vida de vocês. E a mensagem dos centenas de outros falsos profetas era: não temos o rei da Babilônia. E eles tinham o quê? Eles tinham o livro da lei, Deuteronômio, para dizer: não tema este povo e não se una a eles. Era a mensagem da lei. Então, em quem nós ia crer? Vem um profeta e usa a mensagem aqui, não está escrito em Deuteronômio, Deus falou através de Moisés, não siga esse povo, não vá a eles, não tenha nenhuma comunicação com eles. Agora se levanta um outro profeta, e é muito fácil nós acharmos que Jeremias era um profeta de Deus, porque nós lemos aqui, conhecemos, mas naquele contexto, irmãos, era um engano muito difícil de entender. Quem estava com a verdade? Jeremias, que estava aparentemente contradizendo o que Moisés escreveu, porque realmente Moisés escreveu, mas tinha condição. Sob obediência, o povo estava em pecado e rebelião contra Deus e ainda queria que Deus os livrasse. Percebe-se como é perigoso isso, e a mensagem era: paz, não se preocupe. E lá se vem Jeremias com a mensagem: espada, morte, fogo e fome. Em quem vocês dariam ouvidos ouvindo a mensagem dessa? Eu venho aqui, irmãos, não se preocupe com o pecado, não se preocupe com a lei. Vivam na graça, vivam no amor de Deus. Deus ama vocês. Deus te ama, você que está me ouvindo aí. Não se preocupe. No final, tudo vai dar certo. Quando Jesus voltar, nós vamos conseguir guardar a lei de Deus. Hoje não, mas na glorificação, sim. E as pessoas confundem 2 aspectos na Bíblia, que é natureza e caráter. O nosso caráter, diz a Bíblia, tem que ser transformado antes da segunda vinda de Cristo. Nossa natureza, ela vai ficar sujeita ao Espírito Santo, ela vai ser arrancada só na glorificação, com exceção, uma pequena exceção. Os 144 mil no tempo de angústia, a natureza deles vai ser consumida, literalmente, no fogo da aflição. E eles vão refletir completamente o caráter de Cristo aqui nessa terra. Leia lá no livro Os Selados, lá do Eventos Finais. Eles vão passar por uma grande angústia. Eles vão ser refinados como a prata é no fogo. Essa experiência só os 144 mil terão na terra. Só eles. Nós não sabemos se faremos parte. Quem dera é Deus. Aqui em Oséias 4, versículo, que completando aqui, irmãos, questão caráter e natureza. O que é natureza pecaminosa? No princípio, nossa natureza era inclinada somente para o bem. Quando o ser humano pecou, a natureza dele se corrompeu. Então agora, por si só, não era mais impossível ele fazer o bem. Agora ele precisava de um outro poder. Eu pergunto, Adão poderia obedecer à lei de Deus sem Deus estar segurando na mão dele, sim ou não? Antes da queda. E eu vou adiantar, com certeza que sim, porque a natureza dele era natural a ele fazer o bem. Era natural a Adão fazer o bem. Mas ele caiu. Depois da queda, e todos nós herdamos essa semelhança pecaminosa, a nossa natureza ela é inclinada somente para o mal. É como esse exemplo que eu gosto de usar, essa Bíblia, a inclinação natural. Se eu soltar ela, qual é a inclinação natural dela? Cair. Mas se tiver uma mão segurando aqui, ela vai cair? Assim acontece. E o que é caráter? Caráter é um poder que Deus nos dá, mediante o Espírito Santo, uma nova natureza, para resistir a essa inclinação de fazer o mal. Eu amo mentir, eu amo falar mal da vida alheia, naturalmente nós gostamos de tudo isso. Eu amo beber, fumar, me prostituir, eu amo o pecado. Mas, com o poder de Deus, eu resisto a essa tendência. A tendência para pecar não é o pecado em si, o pecado é ceder à tendência. E eis o contexto que muitos se equivocam e acham que só na glorificação nós iremos vencer isso. E isso é um movimento que foi denunciado como heresia, o movimento da carne santa.
os perfeccionistas, que é distorcido demais hoje. Um grupo que se levantou no meio nosso e eles pregavam que na glorificação, na carne santa, eles não pecariam mais. E julgavam-se que numa experiência que eles passavam pelo Getsemane, fazendo umas loucuras lá que eu não vou nem citar, eles assumiam essa natureza, essa carne santa, então tudo que eles fizessem não seria mais pecado. E então saía para cometer todo tipo de pecado. Não é essa mesma doutrina que é pregada hoje? Na glorificação não pecaremos mais, e aí vamos pecar à vontade, porque é só na glorificação? Que voz estamos dando ouvido? Capítulo 4, versículo de Oséias, versículo 1. Quem está falando aqui é a palavra de Deus, irmãos. Analise que sempre tem a palavra, ouvir a palavra do Senhor. E é por isso que eu estou lendo, não só citando, para que os irmãos acompanhem comigo. Vós, filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. E como não há conhecimento de Deus, o que é que só prevalece aqui na terra? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto, e todo que mora nela desfalece, com os animais do campo, com as aves do céu, até os peixes do mar perecem. Toda a natureza, toda a terra está sofrendo debaixo da maldição divina. Os animais do campo, as aves do céu, os peixes no mar estão perecendo, cheios de micróbios, doenças, cânceres e tumores, devido ao aumento dramático da iniquidade nos habitantes da terra, porque não conhecem a Deus. E no versículo 6, o texto que nós sempre ouvimos: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que o que, irmãos? Visto que te esqueceste de quê? Da lei do teu Deus. O que é conhecer a Deus? É eu que estou falando? Irmãos, analisem que hoje pouco se prega sobre a lei de Deus. Fala-se muito em comunhão, 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 e pronto, fica aí. Mas nós vamos dizer que até essa questão comunhão é distorcida. Até isso é distorcido. Porque a comunhão que nós temos que ter com Deus é a harmonia com Ele, a harmonia com Cristo. Essa é a comunhão. Em João 1, versículo 1, lá fala que aqueles que dizem que têm comunhão com Ele e permanecem nas trevas é um mentiroso. Porque não há harmonia entre a luz e as trevas, de acordo com o 2 Crônicas, capítulo 6. Então, rejeitar a lei de Deus, por isso não conhece a Deus. Quando nós vamos para o versículo 14, as últimas duas linhas, o povo sem entendimento caminha para a destruição. Capítulo 5, versículo 4, depois de citar aqui os pecados do sacerdote de Israel, Deus ele fala: o seu proceder, 5 e 4, não lhes permite voltar para o seu Deus, porque um espírito de prostituição está no meio deles, porque eles não conhecem a Deus. Versículo 6, 3, capítulo 3, versículo 3. Capítulo 6, versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alvo. A sua vinda é certa, e Ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Versículo 6. Pois misericórdia quer e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Mas eles fizeram o quê? Transgrediram a aliança como Adão, ele se portará leivosamente contra mim. Gileade é a cidade dos que praticam a injustiça. O que é injustiça? Transgressão da lei. O que é aliança, irmãos? Deuteronômio 4,13 é a aliança de Deus dos 10 mandamentos, com toda a terra. Quando nós vamos mais para frente, capítulo 8, versículo 1, embora a trombeta, ele vem como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei, a mim me invocam nosso Deus. E ainda dizem: nós te conhecemos. Transgridem a lei de Deus, violam os estatutos de Deus, e ainda diz: nós te conhecemos. Percebe como existe um engano terrível relacionado à lei de Deus? E por que isso? Porque a lei de Deus é o que vai separar os dois grandes grupos dos últimos dias, os obedientes e os fiéis. Com todos esses enganos, os dois grandes grupos de desobedientes e fiéis serão distinguidos
com relação ao contexto da lei de Deus. Apocalipse 14 e 12. Aqui está a perseverança do santo, os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Apocalipse 2,17. Irou-se o dragão contra a mulher e foi guerrear contra os restantes da sua descendência. Quem? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Repito, o grande ponto que vai distinguir os dois grandes grupos, obedientes e finais, nos últimos dias, é a questão da lei de Deus. Eu pergunto, nós conhecemos a Deus? Eu vou concluir com os irmãos no livro de João. No livro de João, ele entendeu muito bem esse assunto aqui. E depois dessa centena de textos, analisem as vozes que surgem dia após dia diante dos nossos ouvidos. Analisem as mensagens que são pregadas dia após dia. Capítulo 2 de João. Eu pergunto, no Antigo Testamento, irmãos, ficou claro o que é conhecer a Deus? E no Novo Testamento tem centenas de textos aqui. Eu vou usar aqui alguns de João por questão de tempo, que o tempo já encerrou. Versículo 3 do capítulo 2. Ora, sabemos que o temos conhecidos por isto. Se fizermos o que, irmãos? Se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João capítulo 2, versículo 3. Vocês entenderam o quê? 1 João. 1 João, capítulo 2, versículo 3. Como saber se conhecemos a Deus? Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Versículo 20. E vós possuís unção que vem do santo e tendes conhecimento. E aqui no versículo 26 ele fala que escreveu isso acerca dos que querem e procuram enganar vocês. Mas como vocês têm o conhecimento de Deus, vocês têm a unção do santo, o Espírito Santo, e vocês não serão enganados. É isso que João estava dizendo aqui no contexto. E aqui, versículo 28, filhinhos, agora pois permanecer nele, para que quando ele se manifestar tenhais confiança dele. Não nos afastemos envergonhados na sua vinda. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. E nós sabemos que aqui o pecado é a transgressão da lei, a justiça é a obediência à lei. Versículo 6. Todo aquele que permanece nele não vive em pecado. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Todo aquele que vive em pecado não o viu nem o conheceu. Eu minto hoje, minto amanhã, minto depois, minto o ano todo. Eu adultero hoje, ou então eu adultero 1 ou 2 vezes por semana. Isso é viver em pecado. Eu penso coisas mas 1, 2, 3 vezes por dia. Isso é viver em pecado. Porque alguns argumentam que, mas não tem um estilo de vida aqui. Não... E o que é ter um estilo de vida de pecado? É pecar 1 vez por mês, 1 vez por ano. E aqui João ele está falando claramente sobre pecados voluntários, irmãos. Não é questão eu sou perfeito e não ter nenhum pecado. Pecados voluntários. Nós sabemos que é errado. Nós entendemos pela lei de Deus, mas continuamos fazendo, mesmo sabendo que é errado. Versículo 24, capítulo 3. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Amém? Nós conhecemos a Deus. Eu conheço a Deus. Sabe como é que nós sabemos que nós conhecemos a Deus? No nosso lar. Nos nossos compromissos, nas nossas palavras, na nossa conduta. O tipo de marido que nós somos, o tipo de pai que nós somos, o tipo de filho que nós somos. Uma das características dos filhos do maligno dessa geração não obedecem os pais. Um dos grandes sinais dos últimos dias. Nós conhecemos a Deus.
E por isso que agora eu entendo perfeitamente por que Jesus falou aquilo. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome? Em Teu nome não expelimos demônios? Em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então vos direi explicitamente, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, transgressão da lei, porque eu nunca vos conheci.